Pessoal, quero cumprimentar todos os presentes aqui, senhoras e senhores, dizer que, sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, eu declaro aberta essa segunda audiência pública do ano de 2022, uma situação complicada. Eu confesso para os senhores e para as senhoras que eu estou triste com esse dia de hoje, mas vida que segue, nós temos que continuar com os nossos trabalhos. Infelizmente, nós não temos um membro do executivo aqui na casa, né? Nós não temos poucas pessoas da comunidade participando, mas a gente tem que dar continuidade ao nosso trabalho e vamos assim fazê-lo. Eu já quero organizar para passar a fala para os vereadores. Nós vamos estar discutindo sobre a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, para o exercício 2023 da outras providências, né? A prioridade de metas da administração pública do município, as metas fiscais e riscos fiscais, a estrutura e organização do orçamento. Eu já quero dar início da palavra o primeiro secretário da casa, o vereador Matheus Brito, que tem o tempo necessário. Presidente, boa noite, obrigado pela palavra, boa noite aos colegas vereadores, ao público aqui presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Lamentavelmente, mais uma vez, uma audiência pública para tratar de LDO, com pouca participação. A transição caiu? Com pouca participação, e a gente fica muito triste, né, de ver que, infelizmente, tem essa baixa adesão. O executivo, numa situação extremamente conturbada aí no dia de hoje, né, a gente não sabe nem quem que representa o executivo para poder participar, não tem nenhum membro do Poder Executivo aqui para acompanhar. Sobre essa questão da LDO, eu já até falei para os colegas aqui antes da reunião iniciar, que eu vou bater na tecla quando for para aprovar, que eu quero a suplementação esse ano na casa de 10%, e nós vamos trabalhar para aprovar, Tatiana. Trabalhar para aprovar. Sim, só desculpa cortando sua fala, só dizer da importância, eu fico feliz de ouvir isso, porque quando se discute orçamento, quando o prefeito precisa de uma suplementação, é de extrema importância, eu sempre bati nessa tecla, de passar por aqui, porque talvez o executivo manda uma suplementação para uma praça. E aqui nós julgamos que seria mais importante a saúde e a educação. Então tá aí a responsabilidade e a função do vereador. Então fico muito feliz quando eu ouço o seu discurso. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. E assim, no ano passado, nós aprovamos em comum um acordo de uma suplementação maior para o executivo. Não resolveu nada, não serviu de nada que fosse surtir efeito para a população, muito pelo contrário, né? E o senso de responsabilidade que a gente tem com relação às pautas financeiras do município, às pautas econômicas do município, ele tem que crescer ano após ano. Eu vou comprar essa briga, presidente, eu quero essa suplementação a 10%, vamos propor emenda no orçamento. Eu acho que o principal que a gente tem que cobrar desse orçamento é que ele seja cumprido. Não adianta a gente discutir LDO, o município mandar, se a LDO não acompanha PPA, que é o plano plurianual, se não acompanha algumas questões da LOA, e o principal, se ela não surte efeito para a vida da população. Acho que todo governo tem que ter planejamento, e quando a gente fala de planejamento, a LDO ela faz parte desse planejamento, porque é a forma que o município vai gastar o dinheiro, é a maneira que o município vai gastar o dinheiro do contribuinte, né? E, infelizmente, mais uma vez, lamento muito a baixa participação da população, né? Acredito até que hoje, em virtude de tudo que aconteceu, o povo está até descrente de acompanhar isso aqui, né? Porque uma desembargadora sozinha, né, não faz parte dessa pauta, mas eu acho que eu tenho expressão, uma desembargadora sozinha passa por cima de uma decisão de 11 vereadores, passa por cima da decisão de outra desembargadora, passa por cima da decisão de uma juíza de direito, com uma investigação em curso, e retorna o prefeito ao cargo. Nada contra a pessoa dele, nada contra o doutor Geraldo, mas eu acredito que a autonomia do Poder Legislativo ela foi desrespeitada. E o principal, a vontade popular. A maioria esmagadora da população não concorda com o que aconteceu hoje. Então, justifica também um pouco dessa baixa participação, dessa baixa adesão, presidente. Demais é só isso que eu tenho para falar nessa audiência pública, né?
E eu espero que no ano que vem, na próxima audiência por tratar de LDO, que a gente tenha participação da população, para que a gente não fique aqui discutindo sozinho esse orçamento, que é tão importante para todo mundo. Obrigado, presidente. Boa noite e todos fiquem com Deus. Vereador Cleison Júnior. Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores. Depois do vereador Cleison Júnior, fala a vereadora Tatiana, tá? Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários dessa casa, aos presentes aqui. Falar dessa importância, né, dessa lei, nós estamos aqui hoje também discutindo isso. Igual o vereador Matheus falou, né, a presença de mais gente. Eu lembro mas a gente tem que começar a incentivar isso também. Às vezes, no próximo ano, a gente fazer para o bairro, né, andar essa lei de diretrizes para a gente saber o que a comunidade também quer, né? Às vezes a gente ir até alguma comunidade aí fazer essa audiência de lá, né, para ver se a gente tem público presente, né, presidente? Porque, né, a gente baixa adesão. E falar sobre a questão de orçamento, porque hoje a gente sabe de 15%, né, para a saúde, 25% para a educação, e tem pastas que, né, trabalham sem condição nenhuma, né? Você pega uma infraestrutura mesmo, né, presidente? Que a gente precisa de recursos para poder arrumar a estrada, arrumar as praças, arrumar bueiro que estraga aí essas galerias que a volta e meia acontece alguma oportunidade, e o dinheiro, a maioria das vezes, é escasso, né? Uma correia de uma patrola, uma lama de patrola que atende a comunidade meio rural, essas coisas, né? A gente vê também que é meio escasso, né? Lógico, existe as leis, né, que a gente tem que passar de acordo com 15% e 25%, mas que essas outras passam também, ela possa ter recurso suficiente para poder trabalhar, né? Então, a gente tem que pensar muito bem isso e destinar melhor essa verba e fazer gestão nessa situação. Mas é isso, agradecer aos colegas vereadores que estão aqui, todo mundo aqui hoje, aos funcionários, né? E boa noite a todos. Passa a palavra à vereadora Tatiana, em seguida fala a vereadora Meire Enfermeira. Vê para mim, por favor, qual dos vereadores está online, por favor? Boa tarde, presidente. Assim, cumprimento aqui. Boa tarde, não, né? Boa noite. Eu costumo hoje já estar com essa questão de boa tarde. Boa noite, presidente. Assim, cumprimento demais vereadores aqui presentes. Cumprimentar também as pessoas que estão nos assistindo aí pela casa, YouTube, Facebook. Quero cumprimentar a todos. Bom, essa é uma audiência muito importante, como já foi falado aí, a LDO, que vai orientar aí as diretrizes da elaboração do orçamento para o ano que vem. E nós sabemos que é um tema muito importante, então eu vejo que a não participação da população é muito ruim, mas eu também vejo aqui que é muito ruim ver que não tem nenhum representante do executivo, mesmo que tenha aí trocado o prefeito, nessa incerteza de voltar ou não, eu acredito que teria ter representante aqui, tanto do prefeito do vice como do prefeito atual. Eu vejo que essa divulgação já aconteceu, já foi feita essa divulgação, então eu vejo que a participação dos dois, ou pessoas representando os dois aqui, seria de extrema importância, porque aqui nós vamos elaborar diretrizes, e tem até, presidente, algumas sugestões de emenda que nós vamos discutir internamente referente à LDO, como, por exemplo, aqui da estrutura e organização dos orçamentos. Eu vejo aqui que falta questões de infraestrutura, cultura e várias outras pastas que não está previsto aqui na lei e que tem que ter. Então, nós temos que discutir essa emenda. Tem também uma questão referente aqui no artigo 18, que fala que não poderão ser programados novos projetos. Então, me vem aqui a dúvida, até gostaria que o jurídico tivesse aqui para explicar, mas em outra ocasião eu quero que ele já comentou sobre isso, mas é importante o que seria não poder ser programado novos projetos já existentes, que nós sabemos aí que sempre aparece, né, vereador Washington, orientações e projetos novos. Uma outra dúvida não, projeto até, emenda de sugestão, que já vou propor e acredito que os demais vereadores vão concordar,
quando a gente fala de orçamento, de suplementação, uma coisa que eu sempre bati na tecla nessa casa é que caso o prefeito precise de uma suplementação, ele mande para esta casa um projeto de lei dizendo, olha, estou fazendo ali uma obra, eu preciso suplementar aquilo ali. E aqui na LDO diz que as destinações de recursos aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados justificadamente para atender às necessidades de execução do orçamento por decreto do Poder Legislativo. Então, é uma outra sugestão de emenda que não tem que ser por decreto, tem que ser por lei aprovada nesta casa. Então, essas são as sugestões de emendas que quero propor e acredito que todos os outros vereadores também estão nesse mesmo sentido. E, repito, é uma audiência pública muito importante. A participação e atenção de todos os vereadores nessa lei é de extrema importância porque vai atingir diretamente as ações do nosso município para o ano que vem. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora. Passa a palavra agora para a vereadora Meire, em seguida fala o vereador Washington. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Pessoal aqui presente, Terezinha, Paulo, Baiana. E eu quero falar que é uma audiência pública, é sempre a oportunidade do público estar presente, das pessoas discutirem junto com a gente, dar suas opiniões. E, então, seria a oportunidade da comunidade estar presente. E, no entanto, o plenário vazio, né? A gente sempre discute sozinhos e a comunidade tem que participar mais, porque ainda mais o nosso município, do jeito que ele está, então é a hora da comunidade participar. E essa lei de diretrizes orçamentárias é muito importante, porque a gente vai decidir muita coisa, vai colocar muita emenda. Então, eu queria que a comunidade participasse mais. Sempre quando tiver uma audiência pública, que a comunidade participasse, porque é a hora da comunidade falar junto com os vereadores. E isso dá força para a gente quando a comunidade participa. E aí, depois, eu vou estar colocando umas emendas também, e eu falo depois. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passa a palavra ao vereador Washington, em seguida vai falar a vereadora Alba, que está online. Vereador Washington, está com a palavra, tem o tempo necessário, vereador. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite aos colaboradores dessa casa, boa noite a todos que estão presentes aqui no plenário. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Agradecer a todos que, nesse momento, nos veem através das redes sociais e, como sempre, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui num momento como esse. Eu gosto sempre de dialogar sobre o orçamento do município e eu sou sempre incisivo em algumas falas, senhores vereadores. Recurso para o nosso município não falta. Nós temos dinheiro para ser aplicado à sociedade. O que nós temos que fazer é que esse recurso chegue à população de fato. Nós analisamos a LDO, o orçamento do nosso município, tem ali recursos mencionados para várias áreas, mas o que me deixa sempre muito contrariado, porque no papel é tudo muito bonito, mas a população, de fato, ela não vê o resultado chegando à sua porta. Então, é nosso trabalho como vereador questionar, argumentar, ir atrás de recursos para que venha beneficiar os moradores do meio rural, que sempre fazem as suas demandas, a população aqui do meio urbano também que tem as suas demandas, as questões relacionadas à saúde também, e nós devemos fazer várias emendas, concordar aqui com a fala do vereador Titiane, do vereador Matheus, e dos demais vereadores também que expressaram muito bem. Eu costumo dizer que a hora fundamental do nosso trabalho é dialogar sobre o orçamento do nosso município. E encerrando a minha fala, eu vou repetir: dinheiro não falta, o que falta é gestão e aplicação desse recurso para beneficiar o maior bem da Silvânia, que é a sua população.
Muito obrigado a todos e a gente volta a falar em outro momento oportuno. Passa a palavra agora para a vereadora Alba. Está online. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Realmente, ratificando aí a posição de todos os colegas, é muito triste saber que nós estamos sozinhos, né, para mais uma vez discutirmos o orçamento da nossa cidade. É um momento importante que o executivo, independente de quem esteja na gestão, precisava ter alguém que fosse um representante, mas a gente também não pode deixar de fazer o nosso trabalho pensando nisso, né? Nem na participação pequena da comunidade, nem de nenhuma participação do executivo. No momento ideal, tenho algumas emendas a propor. Me preocupa o fato de, mais uma vez, o executivo deixar de lado a questão do Dayana. A gente fica assim, tem várias questões, como a vereadora Tatiane falou aí, cultura, infraestrutura, que são questões pontuais e que, infelizmente, tem pouca destinação aí na LDO. A gente sabe que é a LOA quem vai determinar realmente, especificar os serviços prestados, mas a LDO é aquela lei que também vai dar essa diretriz. Então, obrigada, presidente, obrigada a todos que nos acompanham e boa noite a todos. Obrigado, vereadora Alba. Eu quero só dizer aqui, para deixar bem tranquilo os vereadores, como presidente dessa casa, eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes e não canso de repetir, de parabenizar os senhores e senhoras pelo trabalho. Estava conversando com o vereador Hamilton aqui, quando uma pessoa questionou ele que o trabalho do legislativo talvez não foi tão bem feito quanto a questão da CPP. Eu quero deixar bem claro às pessoas que estão nos ouvindo pelas redes sociais que foi a abertura da CPP foi por unanimidade, os 11 vereadores, né, vereador Rocha, foi o presidente da comissão. Ela foi fechada por unanimidade, os 11 vereadores. Ela teve a decisão da doutora Natália, daqui de Silvânia, favorável à Câmara, né, ele pediu e ela recusou. Teve uma outra desembargadora, a doutora Nelma, vereador Matheus, doutora Nelma, que negou também, e ele foi e conseguiu essa senhora Sandra. Pois não, só o mais importante, o apoio da população silvanense. Então, eu acredito que o nosso trabalho, independentemente de qualquer resultado do desembargador, nós tivemos o apoio da população, e isso foi o mais importante. Concordo com Vossa Excelência, vereador Washington. Estava acabando de falar com o vereador Hamilton. Foram, o mais importante, que foram aprovados nessa casa pelos 11 vereadores. E outra coisa, o vereador Matheus, hoje, numa entrevista na rádio, ele comentou que não poderia falar porque não tinha números, não tinha registro da pesquisa. Mas hoje 90% da população de Silvânia não quer a volta do Geraldo. Isso não é eu, não é o senhor, não é a senhora que está falando, não. Isso é o povo. Hoje, veja visto como que foi os comentários, a participação popular na Rádio Vermelho, no Giro da Notícia. Então, assim, eu acho que nós temos que ficar muito tranquilo, pedir muito a Deus sabedoria, continuar com o nosso trabalho, né, vereadora Meire? Vida que segue. Eu não acho, tenho certeza que a população está entendendo o trabalho da Câmara. Para vocês terem uma noção, no ano passado, nós não tivemos recesso do mês de junho e julho, porque nós estávamos aprovando a LDO que não veio, não chegou aqui a tempo, que seria 15 de abril, ela chegou aqui dia 16 de junho, né? Aí, pelo tempo, tinha que fazer audiência pública, nós não tivemos. Então, assim, eu estou muito à vontade, muito tranquilo com a atuação de todos os vereadores, funcionários dessa casa, levantar a cabeça, e eu não tenho dúvida que essa questão dessa decisão dessa desembargadora, ela vai cair. Pois não, vereadora Matheus. Presidente, só pegando um gancho na sua fala, o que me entristece demais em toda essa situação é que essa decisão da desembargadora, ela não se pauta numa comprovação de inocência ou em um erro, de fato, da comissão processante ou qualquer outra coisa nesse sentido, como uma manobra jurídica que trouxe esse retorno. Estou engasgado com isso, presidente. Eu não estou conseguindo digerir o fato de que a suposta ação justa que essa desembargadora assinou, chancelou, ela não é justa de verdade. Ela está em desencontro ao que a população de Silvânia clama para nós. E o prejuízo que essa ação, que essa desembargadora,
doutora Sandra, causou ao município de Silvânia é imensurável, porque ela não conhece a realidade do município de Silvânia, presidente. A desembargadora Sandra colocou na sua decisão o retorno ao cargo do prefeito de Lusiânia, não teve o mínimo cuidado de colocar nenhum município correto. Então, eu estou engasgado com a decisão dessa desembargadora. Nós, da comissão processante, vereador Washington, vereador Hamilton, eu, o assessor, doutor Rogério, doutor Luciano, nós executamos um serviço impecável. Nosso relatório foi impecável, nós não erramos nenhum procedimento. Então, o que foi feito hoje, presidente, foi uma grande injustiça que eu tenho certeza vai ser reparada, porque Deus não falha. Deus não vai desamparar o povo de Silvânia e o nosso trabalho, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Matheus. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Vereador Alba. Realmente, presidente, a gente é sem comentários essa decisão. Eu prefiro comentar lá na sessão de terça, que eu esteja com a voz melhor, se Deus quiser. Ok, mas vereador. realmente é sem comentários. Ontem, ao ler a decisão da desembargadora, como disse o vereador Matheus aí, quando a gente vê a pressa de se fazer uma decisão, e aí a gente se preocupa com as formas que as nossas leis são julgadas, as formas que os processos são julgados na justiça, tanto a justiça comum quanto em outras instâncias, é esse copia-cola. É muito fácil pegar a decisão de um outro município e somente mudar lá o nome do polo ativo e passivo. Isso é muito fácil. Não se ateve ao caso concreto de forma nenhuma. As jurisprudências juntadas nas decisões não tem nada a ver com o requerimento feito pelo prefeito. Então, é sem comentário uma decisão dessa. Obrigado, vereador Alba. Mais algum vereador? Vereador Washington, Meire. Eu quero, então, dizer mais uma vez, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando em casa, agradecer a Diva Baiana, que está aqui presente também, representando a comunidade, o Paulo, a dona Terezinha, e encerrar essa sessão, essa audiência pública, né, e dizer para os senhores e senhoras que eu não tenho dúvida que dias melhores virão. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, eu declaro encerrada a segunda audiência pública do ano de 2022.